Jejum intermitente aumenta a testosterona? Uma boa alimentação e exercício aumenta a testosterona. Na verdade, você melhora todo um sistema. Você melhora o eixo hormonal. Uma boa alimentação, você melhora o eixo hormonal. Por que o jejum intermitente ele aumenta a testosterona? Não é que ele aumente a testosterona propriamente dito. Não é para. O jejum intermitente é para aumentar a testosterona, não. Só que quando você faz o jejum, geralmente quem faz o jejum intermitente também está associando esse jejum intermitente a uma boa alimentação. Tá? É uma pessoa que está num processo, certo? Esse processo ajuda a organizar eixos hormonais. A testosterona é um dos eixos que ajuda a ser organizado, tá? Porque dependendo da idade do homem, ele tem o eixo ok. Ele produz a testosterona de forma adequada. Agora, se o homem estiver em sobrepeso, se o homem não comer de forma correta, se o homem não fizer exercício, esse eixo pode ser modificado. Porque essa testosterona, ela pode sofrer uma ação de uma enzima chamada aromatase, e aí essa testosterona fazer mais estrogênio. Então, existe um processo aí que tem que voltar para o eixo. Quando você faz uma boa alimentação, talvez o jejum intermitente esteja dentro de uma das ferramentas para a perda de peso, você traz a pessoa de volta para o eixo, tá? Porque tudo que a gente fala de hormônio, a gente está falando de eixo. Feedback positivo e negativo, é eixo. E quando você traz de volta para o eixo, você organiza testosterona, estrogênio, progesterona, prolactina, tudo, como um todo. Então, vamos agora pegar o gancho da pergunta dele para falar de jejum intermitente. O que seria de benefício, né? Os benefícios que traz e quem pode fazer? Vamos lá. Todo mundo pode fazer? Eu acho que a gente pode falar assim, quem não pode fazer. Quem não pode fazer? Vamos lá. Porque o jejum, na verdade, o jejum intermitente é uma das ferramentas que a gente tem dentro de um processo, né? Eu gosto muito de falar de processo. Toda mudança de estilo de vida, a gente passa por um processo, é um caminho. Isso não acontece de uma hora para outra. O jejum intermitente não é uma coisa nova. É uma coisa que já existe desde a época de 70. As pessoas falam em cetose, dieta cetogênica, aí fala uma coisa atual. Não, isso é uma coisa que existe, a cetogênica existe desde 1920. Então, uma coisa que está trazendo agora, por que existia dieta cetogênica? Só fazer um adendo aqui, que eu acho que é uma curiosidade bem interessante. Okay. A cetogênica, você não fornece glicose para o cérebro, então antigamente, era assim que se tratava a crise convulsiva. Porque não tinha, como você faz a dieta cetogênica, você não ingere carboidrato, você melhora, você não coloca glicose para o cérebro, você diminui a crise convulsiva. O jejum intermitente, ele veio para trabalhar também outras situações. Isso não é o jejum, né? Isso é a cetogênica. Mas vamos falar do jejum. O jejum intermitente, ele veio também para ajudar a diminuir a quantidade calórica ingerida no dia. Então, teoricamente, o jejum intermitente, ele diminui o apetite, porque você diminui um pouco a insulina, diminuindo a insulina, você consegue diminuir um pouco o apetite. Então, quando você vai comer nessa janela, porque jejum intermitente tem vários tipos de jejuns que você pode fazer. Né? Você pode fazer jejum de 12 horas, 14, 16, tem gente que faz 24, 2 vezes, 3 vezes na semana. Com isso, você diminui muito a quantidade de insulina. Diminuindo a quantidade de insulina, você diminui o apetite, um dos benefícios do jejum intermitente. Existe uma linha que fala que o jejum intermitente também faz renovação celular. Mas é claro, é um processo. Como você diminui a ingesta alimentar, você tem uma renovação celular. Isso é bem interessante também, é uma linha muito interessante. Todos podem fazer? Não, nem todos podem fazer. Pessoas diabéticas têm que tomar cuidado. Insulino dependente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque tá de jejum, tem gente fazendo 24 horas, usa insulina, faz hipoglicemia. Então, todo tratamento ou toda ferramenta para perda de peso tem que ser acompanhado com tratamento de um profissional especializado, né? Porque isso é importante para não ter os efeitos colaterais. Eu comecei a gostar depois desse curso de Harvard, essa imersão, e eles falaram muito bem do jejum. Eu até então tinha muita reticência sobre o jejum, porque
de verdade, eu acho que, por exemplo, a pessoa compulsiva, se ela faz um jejum de 16 horas, na hora que abre a janela de 8 horas, ela pode sair comendo a geladeira. Só que o que é relatado, e eu tenho visto isso aqui, é que não consegue comer tanto assim. Então, você diminui a ingesta calórica. Então, é bem interessante, mas existem casos e casos. Então, tudo tem que ser analisado de acordo com cada caso.